Se você é fã de Five Nights at Freddy's, você precisa ver esse vídeo. Hoje, pessoas, eu tenho que fazer esse vídeo para todo mundo que acompanha Five Nights at Freddy's. É um vídeo muito importante e eu sei que vai ser muito difícil daqui para frente, mas eu espero a compreensão e a presença de vocês aqui. Primeiramente, deixa um gostei para dar uma força para nós aqui. Estamos com o sonho de chegar a 3 milhões, se você puder nos ajudar, agradeceria muito. E o que eu mais peço, por favor, nos comentários, tenham educação e respeito. Pois é justamente disso que eu quero falar da comunidade de FNAF, a respeito da história que está acontecendo agora e também conversar com vocês, mas principalmente sejam educados. O máximo que eu tô querendo fazer aqui é colocar para vocês um ponto que eu não vejo muitas pessoas comentarem e agora eu até entendo um pouco quando algumas pessoas vêm reclamar para mim, pois a comunidade de FNAF tá tendo um grave problema e eu vou tentar resolver de alguma forma aqui. Mas por favor, deixa o gostei e se inscreve para dar uma força para nós. Senta, fica confortável e vem ver esse vídeo aqui. O que eu quero falar pra vocês hoje, pessoas, pra tentar acalmar essa comunidade, pois eu vejo muitas pessoas falando que FNAF não faz mais sentido, FNAF foi uma coisa e depois é outra, a história vive mudando, não tem mais certeza de nada, o que vai acontecer. Bom, pessoas, vocês não estão erradas. As pessoas que acreditam e que acham realmente a história de FNAF um grande e enorme poço de confusão e que não conseguem acompanhar mais, vocês estão certos. Realmente, Five Nights at Freddy's hoje em dia eu começo a colocar realmente como uma franquia que vive à base do retcon. Retcon, caso vocês não saibam, se chama continuidade retroativa. Ou seja, é um negócio que é utilizado, por exemplo, como a DC e a Marvel usa várias vezes, que coloca coisas e fatos que eram já estabelecidos e alteram eles justamente para fazer algumas coisas terem mais sentido. Retcon é justamente a sigla para continuidade retroativa. E retcon basicamente serve para alterar esses fatos, para acomodar sequências e outros trabalhos que às vezes não seriam plausíveis essas histórias e com as regras originais estabelecidas. Um retcon também serve para responder à reação negativa dos fãs, corrigir erros ou resolver problemas de lógica da história e também oferecer novas formas de interpretar a obra e aumentar a liberdade criativa. Por mais que eu ache que a liberdade criativa passou um pouco do ponto, a gente pode falar de alguns exemplos, por exemplo, na Fazbear Frights, por exemplo, Fazgul, ou até o Gumdrop Angel, ou até o Springtrap que engravida outro cara. Por mais que eu acredite que é uma liberdade para os autores poderem fazer coisas diferentes envolvendo a franquia, eu acho também que passou um pouco do ponto, pois a gente passou de uma franquia em que os animatrônicos possuíam as crianças e tinham um assassino psicopata que tinha acabado fazendo as coisas com elas, para justamente virar um negócio muito bizarro, onde até gelatina de ciências vira alguma coisa e tem camarões com cara de Bonnie. E aí, do nada, surge um animatrônico que seria, entre aspas, o grande vilão, e que na minha cabeça de vilão ele não tem nada. E pelo menos na minha opinião, ele foi o último retcon que eu estou vendo mais as pessoas reclamarem. E tem outros retcons que a galera tá reclamando, por exemplo, quem é Andrew? Andrew veio da Fazbear Frights e do nada agora ele é uma das crianças principais. O que tá acontecendo? Do nada o Into the Pit apresenta, né, que é 85, aquele assassinato e tal. Depois muda esse negócio pro próprio jogo do Into the Pit. Depois, agora no livro Return to the Pit, as coisas mudaram de novo. Ou seja, é o retcon do retcon do retcon pra explicar outros retcons de coisas que a gente não sabia do passado. Mas é meio complicado falar, pois Five Nights at Freddy's é um retcon absurdo gigante. Pois, novamente, são coisas que são adicionadas no futuro para justamente explicar coisas do passado. Isso já acontece desde o FNAF 2. E não tem muito o que fazer. O problema é que agora eu acho que os caras estão passando um pouco do ponto. Pois, novamente, nem todo mundo acompanha cronicamente online ou fica cronicamente com o FNAF pensando em todos os detalhes 24 horas por dia. Pois as pessoas estão com essa barreira enorme de achar que FNAF é esse negócio estupidamente confuso, porque, novamente, existe essa confusão feita pela própria comunidade. E a confusão é qual? Qual é o ponto de vista mais correto? Qual é a base mais certa de FNAF? Qual é a coisa mais correta pra gente acompanhar? Qual é aquela coisa firme, realmente, a história que a gente pode acompanhar, que realmente é certo e tal?
É o documentário do Corey? É a história dos Souzones? É o Matt Pat? Posso falar de verdade? É nenhum dos três. Sim, eu me incluo, o documentário de FNAF já foi de F e vários vídeos meus de teoria e histórias também já foram de arrasta. Não tenho o que fazer, pois novamente, o ponto que eu quero pôr nesse vídeo é FNAF sempre vai mudar. FNAF não vai ser uma coisa exata, pois até eventos que nós acreditávamos que estavam com o martelo batido vão ser alterados no futuro. Quer um exemplo? Secret of the Mimic, que agora é um enorme retcon da franquia, onde vai ser um jogo que se passa em 1979, que é justamente até antes dos eventos da Criança Chorona. É antes até do FNAF 4. É antes de tudo que a gente já viu em Five Nights at Freddy's, ou seja, vai explicar as origens do Edwin Murray. Possivelmente esse Edwin é o grande gênio por trás de tudo e não o Harry e Emily. E aí o que vai acontecer? A gente vai continuar batendo martelo e brigando entre si. A gente vai continuar discutindo qual que é a teoria que nossa, essa aqui é o ponto final de FNAF. Essa aqui é realmente a pessoa matou a pau? Não. E eu começo a falar que hoje em dia a gente ficar brigando por certezas dentro de FNAF não faz mais sentido. Pois novamente o que eu quero dizer é que nem todo mundo acompanha FNAF do jeito que a galera mais crônica e mais barulhenta que fica falando: não, Corey, se você não levar isso em conta, você vai estar errado. Se você não fizer isso em conta, e aí vem nas minhas DM, e aí vem no meu Twitter, e vem isso, vem aquilo, e não é só essa galera que é cronicamente online que vem me encher o saco. É a comunidade inteira de FNAF, pois todo mundo quer ter o seu ponto de vista validado. Todo mundo quer ter a sua teoria colocada num vídeo. Ah lá, eu descobri FNAF, eu finalmente respondi a história, finalmente respondi tudo que é o Golden Fred, eu finalmente coloquei todos os pingos nos is. Agora FNAF é desse jeito e não tem como mudar. Eu sinto desinformar, mas FNAF vai continuar mudando. FNAF vai ser essa quimera absurda que é até legal de ver, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma certeza de quantas cabeças ela tem. Ela é uma hidra que não tem mais como saber se você matar uma cabeça vai surgir quantas? 4, 50, 87? Não dá pra saber. Então, eu queria avisar e falar pra todo mundo que nem todo mundo acompanha FNAF da mesma forma. Tem pessoas que gostam das minhas teorias e tem pessoas que detestam as minhas teorias. Tem pessoas que amaram o documentário e tem pessoas que odiaram o documentário de FNAF. Tem pessoas que acompanharam o FNAF pelos Souzones e não viram mais nada e preferem só os resumos que ele fez. E não tem problema nenhum. Tem pessoas que amam o Matt Pat e odeiam eu e os Souzones. E não tem problema nenhum nisso. O Souzones nem na comunidade de FNAF tá, e ele é sempre citado como: nossa, FNAF era bom aqui, ó. FNAF era bem explicado aqui, FNAF era bem colocado aqui. Pô, aí fica fácil, os resumos dos Souzones estão parados lá em 2018. Agora eu, o idiota aqui que tentou acompanhar esse negócio, chego à conclusão pra todos vocês nesse vídeo que FNAF vai ser isso. Não tem como ter uma certeza de tudo, pois todos os eventos podem ser adulterados toda hora. Aí vai falar assim: pô, Corey, isso é culpa de quem? Simples, do Scott Cawthon. Porque o Scott Cawthon sempre quer fazer retcon pra poder colocar mais coisas nas histórias, pra poder colocar mais coisa, pra poder vender mais brinquedo, pra esse negócio continuar tendo mais atenção e as pessoas continuarem consumindo esse negócio. Mas eu vou falar de alto e bom tom. Não tem uma resposta certa pra Five Nights at Freddy's. A resposta certa é a resposta que você gostar. FNAF não tem um ponto, de um pingo do X, do Y, do qualquer coisa. Agora eu consigo entender muito mais o Baegler quando ele fazia as críticas dele, e eu agora entendo mais ainda e meu ponto de vista já mudou. Pois justamente FNAF não é um negócio fixo. FNAF não vai ter as coisas mais afirmadas 100%. É praticamente impossível. Porque, novamente, pessoas, a gente acreditava que o FNAF 3, por exemplo, era em 2023. Mas aí foi lançando tanta coisa depois que agora o entendimento é que FNAF 3 é em 2015. Mas vai falar isso pra todo mundo. Vai ter gente que vai querer me matar. Ah, Cor, mas como assim? Porque justamente tem um entendimento lá do Into the Pit, por exemplo, que a data da primeira Freddy's que fechou foi em 85, quando aconteceu o Missing Children Incident, ou seja, quando o William Afton matou as crianças. E aí a descrição do FNAF 3 fala 30 anos depois.
Só que tem um problema. Quando essa descrição veio do FNAF 3, foi no começo de 2015. E não vem querer me dizer, ai, mas era evidente que na época já era 2015. Porque isso, desse detalhe, dessa coisa e tal, não sei o quê, não tem como. Os detalhes que você tá querendo comprovar essa teoria vieram depois, meu amigo. Não estavam na nossa cara na época. Da mesma forma que a galera, tem gente que acredita que o FNAF 1 foi nos anos 2000, porque apareceu no filme. E tem gente que acha que é em 93. E tem gente que acha que é em 88. E aí, eu vou fazer o quê? Se a droga do FNAF 1 nunca pôs uma data a não ser no filme. E aí, se a gente segue a data do filme, a galera fala, ah, isso aí é mentirada. Não, isso eu não acredito não. Então você entende que FNAF virou esse negócio? As pessoas acreditam no que elas querem e não tem o que eu fazer. E eu vou falar, tem gente que não tá tão errada nisso. Pois, novamente, fatos que eram estabelecidos antes podem ser adulterados depois. Justamente por conveniência de roteiro. Justamente para colocar novas criaturas, como o próprio Mimic. Sabe por que eu odeio tanto Mimic? Porque ele é a maior prova do retcon dessa franquia. Ah, Cor, mas tem uma foto dele lá no Help Wanted e olha que bonitinho. Então, aquela foto não tinha levado lugar nenhum. Aquela foto era droga do endoesqueleto. Todo mundo entendeu aquela foto como os caras batendo foto que estavam escaneando as placas. Não como sendo a porra do próprio Mimic. E aí depois no Security Breach não tem nada dele, do nada surge um bicho chamado Burn Trap. E não tinha nenhuma evidência do Mimic, só depois no Security Breach Ruin. E aí com todos os Tales from the Pizzaplex, que aí a galera entendeu o que era esse bicho. Então não vem me falar que desde o começo ele estava sendo planejado. O FNAF faz muito disso. Ele coloca uma informação lá e depois ele se aproveita dessa informação e utiliza no futuro, que é um grande exemplo. FNAF 2 é o maior retcon também da franquia, onde o próprio Phone Guy daquela época já estava falando de um restaurante antigo. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. E aí, esse pequeno detalhe é transformado em um negócio gigante depois no futuro, que virou o quê? O próprio restaurante de 85, mas na época, eu creio, o Scott Calton estava pensando em 83 na Fredbear's Family Diner. Tanto que é até citado no FNAF 3 um negócio chamado Sister Location, para depois no futuro existir um FNAF Sister Location. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit temporarily unfit for employees. Então, a gente tá querendo muita definição e bater muito martelo nas coisas e fazer uma definição e falar que FNAF é isso, aquilo, aquilo outro, sendo que eu vou dizer, nem todo mundo acompanha FNAF cronicamente igual a galera que vem encher meu saco pra pôr as teorias delas aqui no canal. Pois, novamente, tem pessoas que acreditam que Ballora Afton é canônico. E eu vou fazer o quê? Tem evidência pra isso. Eu posso não gostar da teoria, mas tem evidência disso. Tem gente que acredita até hoje que a Puppet é a mãe das crianças. E eu vou fazer o quê? Falar que as pessoas estão erradas? Brigar com elas? Xingar elas? Meter o louco nelas? Não! As pessoas acreditam naquilo que elas querem. Eu posso fazer um vídeo e comentar a respeito. Mas eu não posso chegar e destruir essas pessoas ou aniquilar o que elas acreditam ou deixam de acreditar. Pois, novamente, cada pessoa acompanha FNAF da sua forma. Tem pessoas que acompanham FNAF sempre assiduamente, tá vendo até os peidos que o Scott dá. Sabe até a quantidade de pelinho que tem no nariz do Scott. Sabe até quanto de pereba que tem na orelha dele. E tem pessoas que gostam da história até o FNAF 6 e não tem o que fazer. As pessoas vão continuar acompanhando FNAF ou gostando de FNAF. E eu vou falar, tem gente que só gosta, por exemplo, do Security Breach. Pois é, pessoas, não ironicamente, tem gente que adora o Security Breach. Mas ao mesmo tempo, eu entendo essas pessoas que gostam dessa parte dessa história. E não tem problema nenhum nisso. O que eu quero dizer é que Five Nights at Freddy's, ele hoje para mim, ele é um grande enorme Lego. Ele é uma enorme peça de Lego. Não uma, mas na verdade um balde cheio de peças de Lego. Onde você pode montar do jeito que você quiser. Você pode fazer as coisas do jeito que você quiser, que não vai ter problema nenhum. Você pode montar do seu jeito, fazer as suas histórias, a sua teoria, e você acreditar naquilo que você quiser, e vai estar tudo bem. Porque, novamente, Five Nights at Freddy's não tem uma certeza. Eles vão adulterar os eventos no futuro.
futuro e vão continuar fazendo isso para colocarem mais personagens, para adicionarem mais pontos da história, para explicarem talvez alguns pontos, mas o que eu sei que a galera reclama muito é que a história tá ficando tanto com retcon, tanto com retcon, tanto retcon, tanto retcon, que a história não avança. Nós estamos voltando para 79 e Gregory, Vanessa, Cassie, as coisas do Security Breach, todo aquele negócio, simplesmente f***. E eu acho que é isso que a galera tá brigando muito. Pô, vão ter que fazer um jogo para explicar as origens do bicho, mas a história mesmo que poderia andar para frente não anda. Mas eu sei que para algumas pessoas a história vai andar para frente porque vai preencher mais um espaço do que tá faltando. Então, pessoas, o que eu queria dizer com esse vídeo é: não tem problema você fazer várias coisas envolvendo FNAF do jeito que você quer e do jeito que você acredita. Pois, novamente, Five Nights at Freddy's vai mudar depois no futuro de novo. Sim, os meus documentários foram de F. Sim, a história que eu contei de FNAF foi de arrasta. Os resumos dos Sozones também estão todos errados. As teorias do MatchPat estão todas erradas. Tá tudo errado. Sabe por quê? Porque não importa. Porque o que importa no fim do dia é se as pessoas acreditam ou gostam das respostas que a gente entrega pra elas, e a melhor resposta no fim do dia vai ser a resposta certa. Ou seja, FNAF é novamente esse boneco de Lego que você monta do jeito que você quiser. Acho que a essa altura tem várias evidências em FNAF de você montar coisas do jeito que você quiser e praticamente não tem problema nenhum com isso. Eu sei que isso vai deixar a galera pistoleta, principalmente a galera mais crônica de FNAF, que vão ficar extremamente incomodadas. Porque, Cor, você tá invalidando então os livros, você tá invalidando aquilo, você tá fazendo... Não! Eu tô, na verdade, confirmando tudo. E também tô desconfirmando tudo. Vocês fazem de FNAF o que vocês quiserem. Eu posso explicar a linha nova, eu posso colocar essas teorias, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho certeza de mais nada. E eu acho que boa parte dessa comunidade também. Então, o meu ponto é: as pessoas podem teorizar e ficar com esses pontos novos e fazerem as suas próprias evidências e teorias, que não tem problema nenhum. E as pessoas podem gostar daquilo que elas querem. Se elas querem acreditar que o Henry Emily e o William Afton eram um casal gay e eles, na verdade, faziam os animatrônicos para representar os filhos dele, problema é da galera que acredita. Cor, mas é bizarro. Tá, mas eu vou fazer o quê? Cor, isso não tem nenhuma evidência dos FNAF, não sei o quê. Tá bom, não tem mesmo. Mas eu vou fazer o quê se a galera acredita que o Fox é do bem e bota um monte de argumento a respeito disso? Da mesma forma que a teoria agora do Henry e William ser casal, vou fazer o quê se até a droga do Springtrap engravida um cara num livro? Vou fazer o quê? Vou fazer o L de Lolbit. Não tem outra coisa pra fazer. O que eu queria tentar reanimar vocês, ou pelo menos fazer com que fosse um pouco melhor, é que Five Nights at Freddy's sempre foi esse negócio. Existe um ponto durante o jogo todo que depois é explorado nele no futuro. E existe também esse grande problema, onde fatos que deveriam ser fatos são colocados simplesmente na nossa cara e a gente não sabe mais dizer se é um fato ou não. Ou se é só eles aproveitando mais uma parte da história. Ou se eles estão só colocando mais um detalhe para fazer um retcon para explicar um bicho no futuro. No fim do dia, você faz o seu FNAF, você faz o FNAF do jeito que você quiser. Tudo que eu peço é que as pessoas tenham um mínimo de respeito, tenham um mínimo de empatia umas com as outras, para terem um pouco, sabe, de carinho pelo menos com o que as pessoas estão falando, ou pelo menos respeito, só isso já tá bom. E você acredita de FNAF do que você quiser. Eu vou continuar explicando as histórias, eu vou continuar explicando essas coisas, mas já saibam, não dá pra saber se vai ser isso também. Eu só vou explicar os pontos que estão agora e você fica com a melhor interpretação que você quiser. Se você quiser continuar acreditando que o Golden Freddy tem duas almas e tem evidência pra isso, beleza. Se você quer acreditar que o Golden Freddy é o bicho lá da UCN, que é o espírito vingativo, beleza também. Por mais que eu começo a crer que é a tal sexta criança, mas parece que agora no Return to the Pit a sexta criança foi de arrasta, ela sumiu mesmo do negócio, e que o Andrew na verdade é outra coisa, e aí teria várias evidências que essa criança que tá mantendo o William Afton vivo e tal, não sei o que, mas até isso pode ser mudado no futuro. Então, pessoas, faz FNAF do jeito que você quiser. Muita gente pode ter odiado esse vídeo, e com razão, eu não julgo vocês. Mas eu espero que agora, daqui em diante, a gente veja as coisas com mais leveza. E não fique levando tão a sério tudo que é colocado de FNAF, porque, novamente, no fim do dia, FNAF é o que você quiser e não tem como a gente mudar isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino. E vamos que vamos, né? Tem mais coisa de FNAF pra gente ver. Muito obrigado e até a próxima.